A outra lista de atacantes, temos Estevão, Caio Jorge, Richarlison e João Pedro. Cara, desses quatro, quem eu não convocaria seria o Pombo, porque não aguento mais ver esse Richarlison na seleção. O cara pode fazer seu artilheiro máximo no clube dele, porque na seleção a gente já viu que é pipoqueiro. Na Copa do Mundo teve a oportunidade de realmente se consagrar como o centroavante da seleção e não conseguiu. Fez uma gracinha lá, fez um jogo muito bom e de repente os outros uma porcaria. Nas datas FIFA anteriores que ele jogou horrível, uma nulidade em campo, não merece estar na seleção, não sei por que ele está na seleção, mas assim, não sei o porquê no sentido de futebol, o porquê que ele tá na seleção, acho que todo mundo já sabe já, que é aquele, sim, aquele famoso homem de confiança do técnico, já que Carlo Ancelotti já treinou o Richarlison, então é por isso que ele tá sendo convocado. Mas tirando essa exceção que não deveria estar aí, Estevam, pô, tá jogando muito bem no Chelsea, já teve um jogo de destaque e tal, então acho que muito mais do que merecida essa convocação, justamente para o jogador ter uma sequência boa na seleção brasileira e ele tem feito por onde, assim, para ser convocado. Caio Jorge foi um jogador que, na minha opinião, ele forçou a sua convocação. Aquele jogador, assim, que tá fora da curva aqui no Campeonato Brasileiro. E quando o Carlos Ancelotti teve que olhar a lista dos jogadores para ser convocado, Caio Jorge meio que colocou o seu próprio nome na lista, porque é aquele jogador que esbanja talento, esbanja resultados, esbanja número e que não pode ficar de uma lista de convocação. É simplesmente isso. E eu gosto disso. Eu acho que normalmente quando você avalia um jogador e pensa nele como uma, eu não diria estrela, mas um talento a ser absolvido, um talento a ser aproveitado na seleção, ele tem que demonstrar isso em campo. E, pô, Caio Jorge tem feito isso muito bem. Então a sua convocação para mim faz todo sentido. E João Pedro, para mim, não diria que é uma surpresa, mas é um jogador que tem agradado recentemente as suas participações, cara. No Chelsea, desde que chegou na Copa do Mundo de Clubes, desempenhou super bem, fez toda a diferença e tem mantido a sua excelência, o seu bom desempenho em campo. Então, talvez tenhamos um 9 da seleção titular, que seja o João Pedro, mas tem muita gente brigando ali, que, na minha opinião, o Caio Jorge é outro jogador que está buscando essa posição. O Matheus Cunha, apesar de eu não ver ele como um centroavante, ele é um ótimo atacante, na minha opinião. E, pô, Richarlison, pra mim, é só esse nome que não faz o menor sentido, tá na lista dos convocados para a seleção brasileira.